Juízes 13. Juízes 13. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 7. Juízes 13, de 1 a 7. Hoje nós vamos estudar sobre Sansão. Sansão é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Encanta a gente pela coincidência com a nossa vida. Sansão tinha tudo para ser diferente, né? Vitórias e derrotas. Juízes 13, de 1 a 7. Às vezes a gente identifica muito com Sansão, como diz Paulo: o bem que eu quero fazer eu faço, o mal que eu não quero fazer, este é o que eu faço. Sansão reflete muito isso, né? Vamos ler alternadamente, me ajudem. Juízes 13, de 1 a 7, responsivamente. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo tremenda. Não me perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Amém. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração silenciosa. Ora aí pela mensagem, ora por esses tempos que nós estamos vivendo, ora pelos idosos, né, pelos enfermos. Vamos orar aí. Pedir a nossa irmã Jaqueline que faça uma oração. Amém, Deus. Amém. Tem misericórdia. Amém. 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 Irmãos, nós estamos estudando então o livro de Juízes aí na quarta-feira, né? O livro de Juízes é um livro muito interessante, né? Bastante pertinente para os nossos dias, né? E o livro de Juízes ele gira em torno de uma temática muito interessante.
Deus abençoa o seu povo. Depois que o povo é abençoado, o povo se acomoda com a bênção de Deus e esquece o Deus da bênção. Então, no primeiro momento, Deus abençoou o povo. O povo acabou de entrar na terra prometida, né, repartiu a terra. Deus abençoou o povo. Aí o povo se apega às bênçãos, esquece de Deus, mas as bênçãos não satisfazem o coração, e o povo começa a criar ídolos, se apega à idolatria, e aí eles começam a olhar para os povos pagãos ao redor de si, e começam a invejar os povos pagãos, e começam a adorar os ídolos, os deuses pagãos. E aí Deus os entrega à própria sorte. Os povos pagãos que eles estavam adorando, imitando, vêm sobre o povo de Deus e os escravizam. Então essa temática vai repetindo capítulo após capítulo. E aí, nos primeiros capítulos, os primeiros juízes, quando o povo se via oprimido e clamava a Deus, Deus intervinha diretamente, socorria, livrava. O povo ficou mal acomodado, ok? Talvez você, no seu coração, na sua mente, eu sei, eu já passei por isso. Aí fala assim, Deus vai perdoar mesmo, né? E é verdade, Deus é perdoador, né? As misericórdias de Deus não tem fim. Só que o povo estava mais confiado no perdão de Deus do que no relacionamento com Deus. Então o juiz anterior, alguém lembra o nome dele? Jefté. No caso de Jefté, já tem uma diferença na história. Nós já estamos quase acabando o livro de Juízes, né? Poucos estudos para acabar, 2 ou 3, né? Mas em Jefté, o povo passou a mesma rotina. Deus abençoou, o povo se apegou às bênçãos, esqueceu de Deus, começou a adorar os ídolos pagãos. Aí eles foram entregues à escravidão dos deuses pagãos, dos povos pagãos, clamaram a Deus, e Deus não os livrou, porque não havia arrependimento sincero. Então eles passaram uma penúria ali, um tempo de escravidão, até que eles arrependeram. Aí Deus levantou Jefté, e Jefté os livrou. Com Sansão tem um outro detalhe diferente. Então, sempre que o povo clamava, Deus livrava. Com Jefté, Deus deixou eles clamar e passar um tempo clamando, para eles valorizar, sondar o coração, arrependimento verdadeiro. E aí Deus levantou o juiz. No caso de Sansão, tem um outro detalhe interessante. Deus levanta o juiz, que eram os instrumentos de graça de Deus para livrar o povo da escravidão. Deus levanta Sansão antes do povo orar. Antes de Sansão nascer, Deus já tinha planejado o livramento através de Sansão, e tinha capacitado e enchido ele do Espírito Santo. Sansão nasce desde o ventre, cheio do Espírito Santo, consagrado a Deus. O Espírito de Deus sobre Sansão era tão grande, tão poderoso, que Sansão às vezes ficava meio desorientado. Então, a história de Sansão é essa: vitórias e derrotas, altos e baixos. Um dia Sansão está disposto a matar um leão, no outro dia ele é seduzido e derrotado por uma mulher. Não estou fazendo comparação entre mulher e leão, mas num dia ele mata 1000 homens guerreiros, no outro dia ele se deixa quebrar o voto dele por causa de um pouco de mel. Está entendendo? Vitórias e derrotas, altos e baixos. Sansão representa cada um de nós, né? Sansão representa cada um de nós, né? Olha aí, então nós vamos para o texto aí. Então vamos caminhar aí, né, pensando nessa perspectiva aí. Vitórias e derrotas, altos e baixos. Sansão representa eu e você, ok? Olha o versículo 1, diz assim: de novo o mesmo refrão do livro de Juízes inteiro, repetindo a mesma coisa. Tendo os filhos de
Israel, tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus. Agora o detalhe é isso aí, ó. Quantos anos? 40 anos de opressão. Nunca tinha acontecido tanto tempo. Nunca tinha havido uma escravidão tão grande, né? A derrota de novo entrou no meio do povo de Deus. Deus tinha acabado de dar um grande livramento a eles através de Jefté. Havia paz na terra. Vieram outros juízes que substituíram Jefté e governaram maravilhosamente. Mas agora chega aí, eles se afastam, Deus os entrega nas mãos dos filisteus. Eles ficaram 40 anos de escravidão, 40 anos de opressão. Irmãos, tudo isso por causa do comodismo. Tudo isso porque eles se apegavam às bênçãos e esqueciam Deus da bênção. Olha que interessante, eles tinham tudo para ser um povo abençoado, maravilhoso, santificado, mas eles se apegavam à bênção, se acomodavam, esqueciam Deus da bênção, quebravam o relacionamento e Deus os entregava a própria sorte. 40 anos de escravidão. 40 dias já é difícil, imagina 40 anos de escravidão. Irmãos, os filisteus aí, eles aparecem aí agora, eles começam a aparecer mais forte. Eles vão ser os grandes inimigos do rei Davi. Eles são chamados aí de povos do mar. Por quê? Porque eles vieram lá da ilha de Creta. Lá da ilha de Creta eles vieram, aí eles ganharam essa alcunha aí, povos do mar, e eles entraram lá na terra prometida, começaram a morar ali, e os filisteus eles tinham uma tática diferente, né? Qual que era a tática dos filisteus? Os outros povos, eles vinham sobre o povo de Deus com tudo, com guerra, armas, opressão, escravidão. Os filisteus eram diferentes. Eles entravam sorrateiramente, né? Eles oprimiam Israel por 40 anos. Maior opressão que já teve, mas começou sorrateiramente, né? Eu não percebi o violão ali. Pode deixar lá. Sorrateiramente, né? Eles entraram de uma forma sorrateiramente na terra e vieram e fizeram seduções ao povo de Deus. Eles seduziram o povo de Deus, incentivaram o povo de Deus, né, a casar, casamentos mistos, e aí eles fizeram comércios, parcerias, ligações, contratos, e aí os filisteus se uniram com o povo de Deus, e o povo de Deus se uniu com os povos pagãos, e aí eles ficaram emaranhados de tudo aquilo, né? E aí a história começa para Sansão. A história de Sansão vai revelar para nós essas táticas, né? Essas táticas dos filisteus seduzindo o povo de Deus. Eles entraram sorrateiramente, casaram com o povo de Deus, fizeram parcerias, fizeram uniões, fizeram comércio. De repente o povo de Deus estava envolvido com todos eles e já não conseguia mais escapar da sedução dos filisteus, e ficaram ali escravizados, 40 anos escravizados pelos filisteus, sem guerra, sem armas, sem morte, só da base do engano, sedução, parceria, e o povo de Deus ficou escravizado. Misericórdia, irmãos. E aí Deus levanta Sansão, antes que o povo clamasse, antes que o povo caísse em si, porque eles estavam ali acomodados, parceria, vivendo junto. Eles estavam dominados e nem sabiam que estava dominado. Já viu isso? Conversa com um viciado e fala com ele que está viciado. Ele jamais vai aceitar que ele está viciado.
Pode ser um viciado em drogas, um viciado em álcool, viciado em Netflix, viciado em Facebook, um viciado jamais. O povo de Deus está desse jeito, foi seduzido, enganado, dominado, estava ali vivendo 40 anos, mas jamais clamaram a Deus. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, levanta Sansão lá do ventre, né? Lá do ventre. Alguém sabe o significado do nome Sansão? Ninguém sabe não? Em hebraico é Shamesh. Sabe não, Deus? Sabe não, Deus? Esse mesmo livro em hebraico aí, esses dias. Shamesh, né? Sol, pequeno sol. Shamesh, né? Irmãos, e aí ele levanta aí Sansão, né? Então Sansão, a gente vai ver vitórias tremendas, né, na vida de Sansão, e depois derrotas terríveis, né? Então começa a história aí, o versículo 12 até o versículo 6, né? Falando da mãe dele. O pai dele não podia ter filhos, ela era estéril, né? Versículo 2, né? E aí aparece o anjo do Senhor para ela. Irmãos, é muito interessante isso aqui, porque naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela se sentia desprezada demais. Uma mulher sem filhos, naquela época, ela se sentia a pior mulher do mundo, porque era uma grande honra para as mulheres daquela época ter filhos. Muitas sonhavam em gerar o Redentor da humanidade, e uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. A mãe de Sansão não tinha filhos, era estéril. Aí aparece o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor aqui, irmãos? Alguém sabe? Jesus Cristo, né? Jesus pré-encarnado. Toda vez que aparecer a palavra anjo do Senhor com A maiúsculo aí, o tradutor colocou aí para fazer uma referência aí, como uma teofania, uma manifestação de Deus. Jesus pré-encarnado. Então o próprio Jesus vem ao encontro do nascimento de Sansão. Essa é a primeira vitória de Sansão que ele teve, quando ele ainda nem sabia que ele era gente. Lá no ventre da mãe dele, Jesus veio, Jesus fez a promessa, duas promessas: que ela ia ter um filho, e segundo, que esse filho ia ser consagrado. E aí começa a história aí do Sansão aí. É muito interessante, irmão. Irmãos, olha como é que a graça de Deus é maravilhosa. O povo estava escravizado, seduzido há 40 anos. Ele não tinha consciência do que estava acontecendo, mas Jesus já estava provendo o livramento para eles. Sansão ainda nem era nascido, já tinha sido escolhido por Deus. Na verdade, na eternidade, porque nem gerado ele tinha sido. A mãe não acredita, o pai não acredita, eles oram a Deus. Então manda ele aparecer de novo. Jesus aparece aí e começa esse nascimento especial de Sansão. É para apontar para nós que ele ia ter um ministério especial, diferenciado. Alguém abre aí para mim Jeremias 1,5 aí. Jeremias 1,5. Abre aí, Márcio. Deixa o Márcio aí. Jeremias 1,5. Daniel, abre aí então. Salmo 63,3. Thaís, abre aí então. Mateus 6,33. Irmãos, só quero mostrar aí, esse paralelo aí. Uma outra pessoa aí para mim. Deuteronômio 7, de 1 a 4. Está aí. Ronaldo, está com a Bíblia? Deuteronômio 7, de 1 a 4. Então vamos lá, volta aí. Jeremias 1,5. Abriu, Márcio? Pode ler. Antes de formar o ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Perceberam? Esse versículo refere a Jeremias, mas ele é aplicável a Sansão e a qualquer um de nós. Nós fomos escolhidos por Deus antes
da fundação do mundo. Antes de ser gerado, irmãos, e por isso que a igreja cristã é radicalmente contra aborto. Por quê? Porque é Deus que nos criou antes da fundação do mundo, ok? Qualquer bebê gerado no útero já é uma vida, por isso nós somos contra aborto, batemos contra aborto e sofremos com isso, mas é Deus que gera. Irmãos, presta atenção no detalhe: não existe gravidez fora da vontade de Deus, que é o argumento, né, do pessoal que é a favor do aborto, né? Eu quero ter o direito de escolha, às vezes eu não quero ter um filho. Pode ser que você não planejou, mas Deus planejou. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Cada criança, cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus, né? E aí começa a primeira vitória de Sansão. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos, mas o anjo do Senhor, o próprio Jesus, aparece para ela. 1000 anos antes de Jesus nascer, já estava ali aparecendo, né, para a mãe de Sansão, profetizando ali verdadeiramente, né, fazendo promessa: você vai ter um filho, esse filho vai ser consagrado. Irmãos, tem mais 3 mulheres pelo menos aí, tem um paralelo muito parecido, que era estéril, não podia ter filho, e o filho é gerado no ventre e é cheio do Espírito Santo. Quem lembra? Isabel, qual é o nome do filho dela? João Batista. Qual mais? Ana, qual é o nome do filho dela? Samuel. E outra? Sara, qual é o nome do filho? Isaac. Irmão, Sara, Ana, Isabel, 3 mulheres estéreis, não podiam ter filhos, e o filho é consagrado a Deus desde o ventre, e se tornaram um grande bênção na história da humanidade. E agora Sansão, né? A segunda vitória é essa aí, no versículo 7, quando fala que ele será consagrado. Versículo 7, a parte B, fala assim: porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Quem é pai ou mãe aí sabe a angústia e a aflição que é você criar um filho. Quando é pai e mãe crente, dão medo do filho desviar dos caminhos de Deus. É ou não é verdade? Quem nunca teve medo do filho desviar? Agora olha essa promessa, que maravilha. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre até o dia da morte. Imagina você gerar um filho consagrado a Deus, a vida toda ele é consagrado a Deus. Olha que bênção maravilhosa. Olha, quem não é mãe ainda, quem não é pai ainda, olha, Deus, me dá um filho consagrado a vida toda, né? É uma bênção. Primeira vitória é que ele foi gerado de uma mãe que era estéril, não podia ter filho, o próprio Jesus lhe apareceu. Segunda vitória é que ele foi consagrado desde o ventre para a vida toda. Para a vida toda consagrado, né? Aí fala que ele era nazireu. A palavra nazireu, irmãos, significa dedicado, dedicação, consagração. É sinônimo, né? Pelo qual alguém ou alguma coisa era consagrada a Deus. Então a raiz dessa palavra nazireu vem de dedicação ou consagração a Deus. E aí, né, Sansão nasce, tem essa promessa sobre a vida dele. Então, desde o nascimento já é um vitorioso, que veio de uma mãe estéril, e o próprio Jesus aparece, consagrado a vida toda. E aí, olha aqui no versículo 24, olha outra coisa maravilhosa na vida de Sansão. Nós não vamos acabar tudo de Sansão hoje, não. Nós vamos acabar na próxima quarta. Vou deixar a melhor parte para a semana que vem. Mas nós vamos caminhar bastante aqui hoje, até o horário aí, né? Olha o versículo 24, vamos ler juntos? Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Presta atenção no detalhe.
Ele fica pensando: o que meu filho vai ser quando crescer? Será que vai ser pastor, missionário, engenheiro, médico, pedreiro? Quem será que meu filho vai ser quando crescer? Todo pai, toda mãe pensa isso em algum momento da sua vida. O que meu filho vai ser quando crescer? Olha o que e vem a promessa aqui, pessoal. E o abençoou. Ele vai ser um abençoado. Irmão, não precisa ter vocação melhor do que essa. Ele vai ser um abençoado, né? Essa eu quero chamar a atenção. Depois nós vamos fazer um fechamento total hoje, e na próxima quarta nós vamos fazer mais um fechamento. Mas olha só, a terceira vitória dele é que ele foi abençoado por Deus. Abençoado por Deus para a vida toda. Irmãos, a bênção de Deus é tudo que nós precisamos. É ou não é? Uma pessoa pode ter tudo nesse mundo, pode ter carro, casa, salário, dinheiro, emprego. A pessoa pode ter tudo nesse mundo. Se ele não tiver a bênção divina, ele não tem nada. Está complicado. Entende? Às vezes a gente pensa assim: se eu tiver um emprego melhor, se eu tiver um carro melhor, se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver um celular melhor, se eu tiver qualquer coisa melhor, vou ser mais feliz. Não vai, não. Se você não é feliz com o que tem, você não vai ser feliz nem que tenha todos os bens materiais do mundo. Porque o que nós precisamos, irmãos, não é de dinheiro e bens materiais. O que nós mais precisamos é da bênção de Deus. O grande problema dos juízes aqui, do povo aqui de Israel na época de juízes, é que toda vez que Deus os abençoava, eles se apegavam à bênção e esqueciam de Deus. Já viu essa história? A pessoa está desempregada, Deus dá um emprego, aí eles se apegam ao emprego e afasta de Deus. Já viu isso? A pessoa é doida para adquirir um celular. Aí adquire um celular, aquele celular uma face de Deus, ou uma TV, ou uma internet, ou um carro, uma moto, qualquer coisa. Pessoas que se apegam às bênçãos e esquecem e abandonam o Deus da bênção. É o caso do povo aqui na época de juízes, né? Mas a Bíblia aqui declara no versículo 24 que ele seria abençoado. O Senhor o abençoou. Quem tem a bênção de Deus tem tudo neste mundo, ainda que não tenha nada. Porque a bênção de Deus satisfaz o coração. Sem a bênção de Deus, as melhores coisas desse mundo não satisfazem o coração. Mas a bênção de Deus pode ser nas coisas mais simples deste mundo, satisfaz o coração. Entende? Então é isso que ele está falando. Vamos ler dois versículos aí. Salmo 63, 3. Quem é? E Mateus 6, 33. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Irmãos, nós não precisamos de mais dinheiro, de mais bens materiais. Nós precisamos de mais da graça de Deus. Ok? Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus ela é de tudo nessa vida. É a graça de Deus que dá prazer e satisfação ao coração. É a graça de Deus que nos capacita na hora da enfermidade, na hora do desemprego, e nos capacita a viver bem com todas as coisas. Então, a graça de Deus é o diferencial. Leia aí, Thaís, Mateus 6, 33. Percebeu? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí não há limite para essa palavra, irmãos. E aí Deus, o Espírito de Deus o abençoa, o capacita, o consagra e começa a usar Sansão para a obra que Deus o tinha preparado. Irmãos, presta atenção no detalhe. Todos nós temos uma vocação de Deus. Não significa que todos vão ser pastor, ou missionário, ou presbítero, diácono.
mas significa que Deus tem uma vocação para você, que vai te dar prazer e satisfação no coração. Uma profissão, algo que você vai fazer com prazer. No caso de Sansão, era libertar o povo, né, de Israel. Irmão, só dá uma pausa aqui. Olha o paralelo entre Sansão e os discípulos de Jesus. Lembra dos apóstolos? Os discípulos, ambos escolhidos por Jesus pessoalmente, separados, consagrados, chamados. Ambos obedeceram a Jesus prontamente. Ambos foram consagrados a vida toda. Ambos obrigados a se abster das coisas que poderiam distrair ou atrapalhar. Ambos deveriam seguir à risca as instruções da palavra de Jesus. Entende? Sansão, ele foi um discípulo de Cristo fora de tempo. E nós, como discípulos de Jesus, deveríamos atentar para isso. Mas agora, irmãos, olha aqui as derrotas de Sansão. Só você vê aí, ó. Sansão tinha tudo para ser o melhor crente do mundo. Ok? O nascimento dele foi milagre, né? Consagrado desde o ventre materno. O próprio Jesus falou diretamente com ele, né? Com a mãe dele, com os pais dele, as orientações diretas de Jesus. Mas eu queria destacar aqui, olha, algumas derrotas. Pega a sua Bíblia aí, olha aí. Olha o capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Misericórdia. Diz aí assim, ó: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Podem ver. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomou-a para esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Misericórdia! Eram 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Tinha mulher demais sobrando entre as tribos de Israel. Imagina as tribos de Israel como se fosse assim: presbiteriano, batista, metodista, pentecostal, assembleiano, Deus é amor. Aí ele disse: não, eu só me agrado desta, que não é do povo de Deus. Olha só, ele estava consciente, filha dos filisteus. Os pais estavam conscientes, os pais chegaram a falar: eu só me agrado desta. Já viu essa história? Né? Eu só me agrado desta. E aí, irmãos, primeiro passo para a derrota de Sansão foi esse aqui, ó: não valorizou a santidade. Ele era consagrado, separado, chamado, mas ele não valorizou a santidade. Deus o chamou para ser exclusivo. Todo o povo de Deus é exclusivo de Deus, separado por Deus. Eles não podiam se misturar. Não podia se misturar. Mas Sansão vai escolher mulher lá fora, né? Lê aí, Ronaldo. Olha o que ele dizia a lei, já muito clara. Deuteronômio 7, versículo 1 ao 4. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passar a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigaseus, os amoreus, os cananeus, os ferreus, os ateus, os jeruseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti, para exprimir totalmente a destruir. Não farás com ela aliança, nem terás piedade dela, nem contrairás matrimônio com os filhos dessa nação. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Aí, tá bom, hein? Perceberam? A lei era muito clara. Quando você entrar na terra prometida, você não vai fazer essas alianças.
ok? Mas Sansão sabia tudo, foi orientado, os pais foram orientados pelo próprio Jesus, mas ele vai lá fazer exatamente isso. Esse foi um dos passos da derrota de Sansão. Depois Deus vai restaurar e vai dar ele uma grande vitória, que nós vamos falar na próxima semana. Mas olha só, ele quebrou o 5º mandamento, desobedeceu o pai e a mãe dele. Ele quebrou a pureza do casamento, pois casou fora do povo de Deus. Ele quebrou o voto de nazireado. Sansão, ele era forte fisicamente, mas moralmente falando, ele era um fraco. Vocês vão ver aqui para frente, ou na próxima quarta-feira. Fisicamente, ele era muito forte. Vocês vão ver a história, vocês conhecem a história. Nós vamos ler alguns versículos. Mas moralmente falando, ele fazia o que é certo, o que é o errado. Ele saiu atropelando, quebrando um por um dos mandamentos de Deus. Misericórdia. Olha outro parte de derrota. Olha o versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Outro passo para a derrota de Sansão. Ele, indo no caminho, diz que ele se apartou do caminho normal, foi até um leão morto pegar mel, para comer mel. Ele era nazireu, consagrado, ele não podia tocar em animais mortos. E além de tocar, por causa de um pouco de mel, ele quebrou mais uma regra, mais um mandamento, né? Tocou no animal para pegar mel. Como nazireu, ele não podia tocar em animais mortos, né? Mas ele foi lá e fez exatamente o que ele não podia. O voto dele, desde o nascimento, exigia dele essa abstinência, não tocar em animal morto. O problema aqui não é comer o mel, o problema aqui é tocar no animal morto. Mas por causa de um pouco de mel, ele quebrou o voto dele. Já viu isso? Pessoas que por causa de um pouco de prazer carnal, físico, quebra o voto e o mandamento de Deus. Sansão sabia disso, Sansão tinha consciência, e mesmo assim, ele apartou do caminho, foi lá, tocou no animal, pegou o mel, né, e comeu. Irmãos, presta atenção no detalhe. Sansão fez isso tudo conscientemente. Ele desprezou a graça de Deus por causa de um pouco de mel. Mel é muito bom, né? Quem já comeu mel da roça aqui? Mel é muito bom. Mel da roça é melhor ainda. Mas ele desprezou a graça de Deus por causa de um pouco de mel. Gente, presta atenção nesse detalhe, né? Ele tinha um caminho para ele passar. Ele se apartou do caminho, tocou no animal morto por causa de um pouco de mel. O grande problema foi tocar no animal morto, ok? Mas por causa de um pouco de mel. Já aconteceu com você? Que às vezes por causa de um pouco de mel, metaforicamente falando, você desobedece a Deus, quebra a vontade de Deus, sai fora, né, da vontade de Deus, né? Despreza a graça de Deus. É lógico, a graça de Deus não depende do nosso mérito. Deus não retirou o Espírito dele, nem a graça dele, nem nada disso. Nós vamos ver aqui que o Espírito estava com ele, vai dar ele uma grande vitória no final, mas pecou, né? Pecou absurdamente, né? Desprezou ali a palavra de Deus, né? Embora o cabelo dele o identificava como nazireu, ele violou o voto de nazireu repetitivamente. Todo mundo olhava para ele, mas olha, pelo cabelo que não era cortado, todo mundo só de olhar sabia, ó, este é o nazireu de Deus. Mas no dia a dia, a prática dele, repetitivamente, ele ia quebrando o voto de nazireu, desprezando a palavra de Deus. Na aparência, ele era consagrado a Deus. Na prática, ele quebrava o voto
Deus todo dia. Perceberam, irmãos? Entende? Lembra dos fariseus? Os fariseus, na aparência, eram os melhores religiosos do mundo, mas lá no coração, no dia a dia, foram as pessoas que receberam as palavras mais duras de Jesus, né? O último momento aqui que ele quebrou aqui, irmãos, olha. Primeiro, ele não valorizou a santidade. Segundo, que ele não valorizou o voto, o chamado de Nazireu. E o último é que ele não valorizou a sua própria palavra. Chega no momento aqui, no versículo 16, 17, estava lá nas bodas de casamento dele, ele coloca um enigma. Ninguém poderia responder aquele enigma, porque o enigma ele inventou. Do forte saiu comida, saiu doçura, né? Era um enigma inventado por ele. Ele inventou aquilo, ninguém tinha condição de responder. Ele apostou o pessoal 30 vestes festivais. Os outros homens ficaram irados, começaram a pressionar a esposa de Sansão. Ela começou a chorar demais na cabeça dele e ele contou o segredo. Depois que ele contou o segredo, ele ficou com ódio. Abandonou a esposa em plena lua de mel e foi tirar satisfação com os homens, né? Então, não valorizou a própria palavra. Ele tinha uma palavra empenhada. Ele quebrou a palavra ao fazer a aposta com os homens. Ele quebrou a palavra ao contar o segredo para a esposa. Ele quebrou a palavra ao abandonar a esposa na lua de mel e sair para tirar satisfação com os homens e não voltar. Olha que coisa mais triste, gente. Uma pessoa consagrada a Deus desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo, não valorizou a santidade, não valorizou o chamado, não valorizou a própria palavra. E a gente sabe o resto da história aí, mortes e mais mortes, né? No versículo 19 fala aí que ele matou os 30 homens que havia pressionado a esposa dele. Gente, presta atenção no detalhe. Era dia de lua de mel dele. Ele largou a esposa para ir tirar satisfação e matou 30 homens. Está no versículo 19 aí. Ele estava tão ocupado e preocupado com a vingança que ele esqueceu da esposa da lua de mel e não voltou mais. Ele voltou depois de um tempo, né? Aí já tinha perdido a esposa. O pai da esposa disse: ah, pensei, você não queria ela mais, dei ela para outro homem. Aí ele ficou com mais ódio, mais raiva e mais morte. Aí dessa vez, agora, no versículo 1 do capítulo 15, né? Aí o pai fala com ele, e aí ele vai lá, pega 300 raposas, amarra fachos, né, nas caudas das raposas, põe fogo, solta ela no meio dos filisteus lá. No versículo 8 diz que ele fez uma grande carnificina, soltou as raposas 300 com fogo no facho, amarrado no meio do arraial de filisteus. Os filisteus fugiam e ele ia matando. Olha que tristeza, irmãos. Uma pessoa, ela vai ser a maior bênção da história da humanidade. E aí fez uma grande carnificina. Depois fala que ele matou mais 1000, né? No versículo 14 e 15, que ele matou mais 1000. Gente, está entendendo onde eu estou querendo chegar? Uma pessoa que era a maior bênção da humanidade, nasceu de milagre. O próprio Jesus apareceu para a mãe dele, instruções claras, objetivas, específicas. Tudo começa. Ele não valorizou a santidade, não honrou a palavra, não valorizou o chamado dele. E porque ele desprezou isso tudo, Deus entrega. E ele, ao invés de ser um instrumento de graça e de vida, ele se torna um instrumento de morte. Já encontrou cristãos assim, que ao invés de transmitir vida, ao invés de transmitir graça, transmite morte. Morte para todo lado onde passa. Morte com as palavras, morte com a indiferença, morte, 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 morte. Sansão saiu matando todo mundo que ele encontrava na frente. Matou os 30 homens que não conseguiram responder o enigma. Fez uma carnificina ali no arraial dos filisteus. Depois matou mais 1000 pessoas ali, né? Morte. Uma pessoa chamada para
levar graça e vida, virou um instrumento de morte. Aí Deus o entrega nas mãos dos filisteus, que é na próxima quarta-feira, né? E aí, nas suas últimas horas, vai ser motivo de alegria para os inimigos, mas também motivo de maior glória para Deus do que já tinha vindo até então. Mas isso é história da próxima semana. Eu quero mostrar isso aqui então, para a gente fechar aqui então, para concluir então. Então, o homem que foi chamado para levar graça e vida, porque ele não valorizou a santidade, não valorizou o chamado, não valorizou a palavra, ele virou um instrumento de morte. Aonde ele passava, só morte, morte para todo lado. Ok? E aí a conclusão aqui, para a gente fechar e encerrar aqui, irmãos. Primeiro, valorize o seu chamado. Não importa se você vai ser pastor, ou missionário, ou pedreiro, ou engenheiro, né? Não importa a sua profissão, valorize o seu chamado, honra o seu chamado, dedique ao seu chamado, entregue o seu chamado na mão de Deus. Pode ser como pai, como mãe, como estudante, a área que você trabalha. Confie em Deus, entregue na mão de Deus e pede capacitação de Deus, ok? Valorize o seu chamado. Outra que é a aplicação para nós aqui, olha. Sansão experimentou vitórias e derrotas. Apesar dessas circunstâncias dele, Deus jamais retirou a sua graça, a graça de Deus da vida dele. Entendeu? Não depende de nós, não depende do nosso merecimento. A graça de Deus, ela vai muito além de nós. Sansão desprezou a graça, mas Deus nunca retirou a graça da vida dele. O que eu estou querendo falar, irmãos? Tem gente que pensa assim: ah, se eu pecar, Deus não me ama mais. Já pensou isso? Ah, se eu fizer isso. Tem gente que pensa assim: ah, se eu orar mais, se eu ler a Bíblia mais, se eu for um dizimista fiel, se eu frequentar todos os cultos, então Deus vai me amar mais. Não é verdade. O amor de Deus já é pleno, total por nós, sem nós merecermos. Na verdade, Deus provou o seu amor por nós quando nós éramos pecadores, inimigos. A graça de Deus sobre nós, ela vem desde antes da fundação do mundo, quando nós nem éramos convertidos ainda, a graça de Deus já estava sobre nós. Por isso que eu amo a doutrina da predestinação. É a única doutrina que explica, né, a nossa conversão. Sem merecimento, sem méritos próprios, sem nada em nós que fizesse Deus nos amar. Deus nos amou e manifesta a graça. Olha o detalhe de Sansão. Sansão pisou na bola muitas vezes, mas Deus nunca retirou a graça da vida de Sansão. Ok? Mais um aqui, irmãos. Apesar de Sansão ter pecado, errado, Deus libertou o povo que não buscava libertação, através de um libertador que não se importava como tal. O povo não tinha clamado, não tinha orado, não tinha buscado, mas Deus já estava agindo na vida do povo, libertando o povo, sem que o povo pedisse, sem que o povo quisesse. Mas Deus nunca retirou a graça da vida do povo. Ok? Então eu queria que você guardasse isso aí. Valorize o seu chamado. Aonde Deus te colocou, ore, consagre a Deus, dê o melhor de si. Segundo, a graça de Deus é maior do que o nosso mérito, maior do que o nosso pecado. E terceiro, Deus socorreu o povo sem que o povo buscasse o socorro de Deus, através de um libertador que não se interessava em ser libertador. Na próxima semana nós vamos continuar mais ainda, se Deus quiser, né? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque apesar de nós e sem haver méritos em nós, o Senhor renova a graça sobre nós a cada dia.
Desde antes da fundação do mundo, a graça do Senhor já estava sobre nós e tem sido manifestada a nós. Renova essa graça em cada coração, nas nossas vidas, nas nossas famílias, hoje, no restante dessa semana e até a volta de Jesus. E o Senhor renova essa graça, graça sobre graça, para a glória do nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as mais doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes nas vossas vidas, nas vossas famílias, hoje, durante essa semana e até a volta de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar-se.